E ali Pedro, ele foi um homem que se destacou, foi aquela pessoa que confessou que Jesus era o Cristo, foi aquele que andou sobre as águas, foi aquele que esteve mais próximo de Jesus e sempre teve a iniciativa de querer ser, né, a pessoa qual, poxa, não sabia ler nem escrever, cresceu, né, como primogênito, cuidando da casa, né, ajudando seus pais na tarefa, tudo aquilo. Então não teve uma boa leitura. O fato de não saber ler e escrever não quer dizer que não entendia de nada. Uma pessoa que não teve uma cultura, um ensino. E a partir dali, um homem que viveu toda a experiência que viveu com Cristo, com Jesus, numa das motivações que ele teve por conhecer o Senhor, ele disse: ainda que necessário for morrer por ti, de modo algum te negarei. Ele tinha isso no seu coração, porque, segundo ele, estava seguro. Assim estão as pessoas da igreja. Acreditam que estão seguros, estão firmes. Não, irmão, eu estou de boa, estou em paz. Eu estou na bênção. Preocupa não estou ofendido, não estou magoado, está perdoado, está tudo bem. Mas é só o galo cantar, é só o momento vir, a dor surgir, que as pessoas manifestam quem realmente elas são e o que está dentro da alma. Então, quando aconteceu o cenário da prisão no Monte das Oliveiras, Pedro, depois de haver cortado a orelha de Malco e visto tudo que aconteceu e Jesus sendo preso, ele começou a seguir de longe, mas estava seguindo, até que então se deparou com um cenário onde ele vendo tudo que estava acontecendo, aquele açoite, aquelas coisas todas com Cristo. Aí veio alguém e disse: este homem estava com ele. Ele disse: não conheço tal homem. E por 3 vezes, você já conhece a história, Pedro nega Jesus. Na terceira vez o galo canta. E ele estava distante, mas estava vulnerável aos olhos de Cristo. Quando o galo canta, Jesus olha para ele. E quando Jesus olhou para os olhos de Pedro, o desmanchou. Ele se lembrou de tudo. Não pensem vocês que vocês conhecem a sua estrutura. Não conhecem. Salmo 103, versículo 14. Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele conhece, nós não. Por isso que quando Jesus olhou para eles, desmanchou. Aquele momento ali, no olhar de Cristo para Pedro, houve o quebrantamento. E na ação do quebrantamento, pelo olhar, da lembrança, da mensagem que ele ouviu de Jesus acerca do que haveria de acontecer a ele, ele se arrependeu e chorou amargamente. A melhor maneira de você externar e manifestar o arrependimento em você é o choro, é o pranto. Você sabe que existe diferença de choro e pranto? Existe. Então Pedro ele foi quebrantado, o arrependimento se apoderou dele, ele chorou amargamente, ele pranteou. O pranto é a forma de externar com soluço e gritos aquilo que está ecoando na alma. No choro você chora, mas o soluço no grito é pranto. E o pranto, ele é manifestação do ruído silencioso da alma, que ela não sabe manifestar através do seu corpo que ele externa. E nessa reação, o corpo ele fica debilitado. A pessoa não consegue se conter, ela precisa de um lugar para se apoiar. Ou ela se apoia nos seus joelhos, ou ela se apoia em qualquer outra coisa que ela conseguisse firmar. Porque o pranto, ele coloca o corpo em estado de debilidade. A pessoa deita, ela cai de joelho, fica sentada.
E ela começa a ter reações que ela não consegue identificar o que é aquilo. É um estado de desespero, de angústia profunda da alma, externado. Isso é pranto. O choro é aquilo que a pessoa manifesta de forma suportável, sustentável. É quando você senta, igual a reação que cada um teve no período do quebrantamento que nós tivemos. Ali você externa, você sente, você chora, vai mexendo. Mas é o choro que te leva ao pranto, e não ao contrário. Pedro, depois daquilo, ele se arrependeu. Teve um encontro com Cristo, e Jesus vindo até ele e disse para ele: Simão, filho de Barjonas, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Aí nessa condição: sim, Senhor, eu te amo. Simão, filho de Barjonas, tu me amas mais que esse? Sim, Senhor, eu te amo. E depois, voltando para ele pela terceira vez, voltamos para ele e disse: Simão, filho de Barjonas, amas-me mais do que todos estes? E ele, entristecendo-se por haver lhe perguntado pela terceira vez, diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe a quem o Abba confia suas ovelhas? A homens quebrantados e arrependidos. Porque eles vão amar, respeitar e cuidar das ovelhas, não de si mesmos. E quando isso acontece, aí sim há uma metanoia, há uma novidade dele. Isso é arrependimento, seguindo o modelo de Pedro. E o remorso? Judas. E aqui eu encerro. Judas. Acreditam que Judas, ele cresceu com filho de pais religiosos das seitas dos zelotes. Eu já falei isso aqui na igreja. Era um homem cuja cultura era rebelde, porque os zelotes, eles não aceitavam que os judeus prestassem serviço para a nação que os oprimia, que na ocasião era Roma. Um dos líderes do assédio dos zelotes nos dias de Judas era Barrabás, um revolucionário, um agitador. Esse líder que alçava toda essa rebelião, aquela pessoa que puxa a fila, né? Aquele que levanta a multidão. Então esse era Barrabás, o agitador. Também assassino. Provavelmente era um homem homicida de publicanos, de soldados romanos. Barrabás foi preso, mas Judas, ele não foi chamado para o ministério. Ele foi voluntariado para o ministério. Alguns, ou a maioria, assim como eu, acredito que Judas foi aquele que se chegou perante Jesus e disse: te seguirei por onde quer que fores, mas permite-me primeiramente sepultar meu pai, então voltarei e te seguirei. Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então ele começou a seguir. Mas mesmo na aceitação daquele que estava no ministério de Cristo, se Cristo quisesse rejeitá-lo, poderia rejeitá-lo, nada impediria. Mas ele diz: não, eu vos escolhi. Em suma, Judas pode se colocar como aquele que eu escolhi, para se sentir também parte entre nós. E assim foi o ministério de Judas, no convívio com o próprio Jesus. Mas uma pessoa cuja mensagem nunca penetrou no coração dele. Uma mensagem cujo ensinamento nunca entrou no coração dele. Porque ele estava preso no ensinamento de seus pais, que judeus são todos iguais. Judeus, eles são falsos, são traidores da própria pátria. Porque estes homens que adoram César, né, prestam serviço para Roma. Então esses estão todos traidores, eles merecem ser punidos, merecem ser condenados. Ou seja, a terra tem que ser limpa desses homens. Então Jesus cresceu assim. Uma pessoa que ele demonstra no ministério dele que não teve afeição paterna, não teve âncora na alma na sua infância,
mas que talvez a base que ele encontrou para se ver apto ou aceitável por alguém foi a sua formação. Porque a Escritura diz que ele carregava a bolsa e lá se tirava, que se lançava. Uma pessoa avarenta, oportunista, legalista. Então ele estava no ministério de Jesus, mas não fazia parte, porque nunca experimentou o quebrantamento, nunca experimentou o novo nascimento, nunca experimentou, o poder da palavra. Viu Jesus curar, viu Jesus fazer proezas, maravilhas, mas nunca conheceu as verdades eternas, porque nunca se envolveu com elas. Até que chegou um ponto em que, dada a oportunidade, ele procurou Anás e Caifás e perguntou para eles: olha, que me quereis dar para que eu vos entregue? Demonstrou que nunca esteve envolvido com a verdade. Assim são as pessoas que estão na igreja. E quando eu falo igreja, eu aponto a igreja católica e a igreja evangélica, porque as duas são a mesma coisa. A mesma coisa. E aí vem quer dizer: olha, que me quereis dar para que eu lhe entregue? E as pessoas estão dentro desse segmento só esperando a oportunidade para então negar a fé. Por que muitos candidatos, muitos políticos, que foram lá com a proposta de promover mudança, porque eu sou homem de Deus, é mulher de Deus, eu conheço, é pastor, é pastora, é bispo, é apóstolo, é apóstola, é evangélico, é católico, é padre, por aí vai afora. Então eu acredito que não, eu tenho a palavra de Deus. São apenas pessoas, na maioria esmagadora, não radicalizando, que esperam um momento como esse para manifestar o seu interesse. Que me quereis dar para que eu te entregue a minha igreja? Que me quereis dar para que eu te entregue os meus seguidores? Que me quereis dar para que eu faça marketing para você? Que me quereis dar? A pessoa está buscando oportunidade porque está em crise financeira, está com dificuldade dentro de casa. Seja uma oportunidade dessa, até a fala de lobo, se não só me fala de ovelha, para ganhar as ovelhas. A maioria consegue conversar manso como cordeiro, mas por dentro devora como lobo. E quando surge a ocasião, a oportunidade, este é o seu preço, sim, me pague e eu te entregarei. E assim estão muitos homens e mulheres que estão entregando a fé, estão entregando o Evangelho, estão entregando as ovelhas de Cristo para o mundo, para os lobos devoradores que estão lá fora, com a boca aberta, salivando, sedento por uma lã, por uma gordura, e não se importa com o fim de quem está se chegando a eles. E afinal de contas, o que manda é o poder. Essas pessoas, no final, o que vai restar para elas é o juízo. E não é o juízo de Deus que virá para condená-las no final dos tempos, não. É o juízo da própria consciência que levará essas pessoas a um lugar que elas não querem ir. Porque a consciência, quando ela grita, ela é capaz de ensurdecer os ouvidos. E a pessoa é capaz de tomar um caminho que ela nunca imaginava que estaria aberto para ela. Porque sem perceberem, cavaram a própria sepultura e abriram o próprio caminho para a perdição. E como guias cegos estão conduzindo outros cegos também para o mesmo destino. E muitos estão seguindo porque acreditam na mentira e rejeitam a verdade. Quando Judas veio até Cristo para traí-lo, ele veio até ele e disse: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. Então, se chegando até Jesus, deu-lhe um ósculo. A saudação do povo árabe é segurar nos ombros daquele que está saudando, aproximar-lhe rosto a rosto e saudá-lo. Em alguns casos, há um ósculo no rosto. Só que quando Jesus fez isso com Jesus, e foi se afastando, o mesmo Jesus, com forma de retribuição, o segurou. E olhando bem nos olhos dele, disse: amigo, a que vieste? Mateus capítulo 27, versículo 50. E quando Jesus olhou para ele e disse: amigo, a que vieste? Aquele momento quebrantou. Aquele momento foi uma
espada cravada na alma de Judas foi o suficiente para que ele fosse desmontado. O seu mundo desapareceu. Que para uma pessoa que cresceu cheia de traumas, cheia de questões não resolvidas, que nunca experimentou afeição paterna, nunca experimentou amizade verdadeira, sem pessoas em volta de interesse. Talvez não porque ele não tivesse amigos, mas porque ele nunca foi amigo de ninguém. E ele sempre esperava uma reação contrária àqueles a que ele mesmo ofendeu. Mas quando esperava que Cristo olhasse para ele com um olhar de ódio, Cristo olhou para ele com um olhar de misericórdia. E naquele olhar, Pedro foi quebrantado e levado ao arrependimento. Judas foi quebrantado e levado ao remorso. A culpa que permeou o coração e a alma de Judas não permitiu que ele buscasse arrependimento. Quando ele foi até os algozes dele, levando as moedas, entregando a ele, diz: pequei, traindo sangue inocente. O que aqueles homens disseram para ele: isto seja contigo para a perdição. Não temos nada a ver com isso. Foi a sua decisão, foi a sua escolha. Foi suficiente para Judas voltar e no final promover o que nós conhecemos como o suicídio de Judas. Longe daquele cenário que alguns já devem ter assistido no filme Paixão de Cristo, um foi atormentado na sua mente. Não porque ele foi atormentado, porque a Bíblia diz que antes de traí-lo, quando Jesus pegou o bocado molhado e deu para ele, diz: o que haverá de fazer, faz-o agora. Naquele mesmo instante, Satanás entrou em Judas. Ele estava possesso, não, mas ele já estava envolvido com o mal. Não era mais uma questão só física, era uma questão espiritual. E quando Judas foi fazer o que fez, a culpa, o pecado, a iniquidade, aquilo que não foi confessado, aquilo que não foi tratado, começou a atormentá-lo. Uma mente deteriorada, uma mente ferida, uma mente desequilibrada, abalada, não consegue pensar, não consegue raciocinar. A pessoa fora do seu estado natural, ela faz loucuras, ela torna-se cega, não conseguiu enxergar amor, bondade e misericórdia, porque o ódio, a culpa, a dor não pôde gerar o arrependimento. E no estado de desespero e remorso, ele foi levado por si mesmo, pela sua própria dor, a um penhasco muito alto. Parece cena de filme, né? Ou de desenho. Teve uma árvore no espinha dele. Ele não calcula nada. Não sabemos se foi uma corda, se foi um tecido da sua própria vestimenta. De repente ele pode ter tirado sua própria túnica, pode ter ficado ali despido, nu, pode ter amarrado ali, está desespero, cego, e numa dor de querer acelerar o processo todo, amarrou aqui em volta do pescoço, colocou lá em cima, e quando ele tentou saltar com o fim de que rapidamente ele fosse enforcado,
talvez no impulso que ele pegou para tentar acelerar o processo, o galho não suportou o seu peso e rompeu. Ele cai, a espinha vira abaixo. A Escritura diz em Atos, na narrativa de Pedro, que as suas vísceras saíram para fora. Isso é um exemplo, e esse exemplo está na Bíblia, esse exemplo está na palavra, e esse é um modelo que, se as questões que existem dentro de nós não forem tratadas, nós seguiremos o caminho de Judas e não de Pedro. Por isso, na igreja, sirva de alerta de Deus, como é aquela querida, né? Sirva como alerta de Deus para todos nós. Se não tratar das questões que existem em nossa alma, nós vamos seguir o mesmo caminho de Judas. Mas esta manhã, nesta aula, no dia de hoje, o Abba nos chama ao arrependimento. Tem que haver arrependimento. E que seja hoje, porque o próximo tópico que nós vamos abordar, eu nem penso que pode ser feito isso na semana seguinte. Nós temos que ter um preparo, porque a área da confissão é a área da libertação, e para que haja essa libertação, precisamos de organizar e planejar algo muito maior do que isso, que vai ser o encerramento da nossa aula dentro do campo da soteriologia, que trata da doutrina da salvação do homem. E após esse encerramento da aula sobre a confissão, entraremos na paternidade de Deus. Vamos nos organizar para que a proposta que envolve essa questão seja resolvida.